Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Essa é a nossa segunda videoaula, para a gente continuar nosso conteúdo da semana passada, tá? Eu vou passar para vocês o gabarito das atividades, para vocês terem as respostas dos que vocês fizeram nos exercícios, tá? Vou mandar para vocês aqui no conteúdo junto com a aula. Hoje a gente vai dar continuidade, então, no capítulo 13 do módulo de departamento pessoal, que é o módulo que a gente está em andamento, tá? Então, hoje, o que a gente vai falar no capítulo 13? Sobre 13º salário, tá? Na verdade, o 13º salário é uma gratificação. Todos os funcionários que trabalham com carteira registrada têm direito ao 13º salário. Então, alguns funcionários da iniciativa pública têm direito até o 14º salário, então 13º mais 14º, que são gratificações que a empresa vai dar para o funcionário de acordo com a sua contribuição anual de trabalho. Então, como que é feito o cálculo do 13º, quem tem direito para receber, isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, aqui no nosso primeiro slide, primeiro vamos definir o que é 13º salário, tá? É uma gratificação, todo trabalhador registrado tem direito. E o que ele precisa fazer para ter direito? Ele tem que trabalhar ao longo do ano para ter direito a esse 13º. Para ele ter direito a um valor proporcional integral do 13º, ele tem que ter trabalhado os 12 meses. Para ele receber proporcional, ele vai ter que ter trabalhado pelo menos alguma quantidade de meses, tá? Então, todo trabalhador que trabalhou registrado tem direito ao 13º. Trabalhadores informais, trabalhadores que não têm um registro, não têm direito ao 13º, tá? Porque o 13º é um direito garantido somente para quem tem carteira registrada, para quem está registrado. O 13º, em caso de trabalhadores informais, às vezes acontece como ajuda de custo, participação de lucro, se a empresa decidir por fazer, tá? Mas não tem obrigatoriedade. 13º obrigatório somente para as empresas que têm os funcionários registrados, tá? Então, assim, como eu coloquei aqui, se o trabalhador trabalhou 12 meses, vai ter direito a um salário dele integral no final do ano. Se ele trabalhou proporcional, porque foi admitido no decorrer do ano, ele também vai receber proporcional aos meses que ele tenha trabalhado, tá? Então, sabendo que o valor do 13º tem sempre como base o valor do salário do mês anterior à data de pagamento. Então, se, por exemplo, a empresa optar por pagar o 13º em dezembro, vai ser mediante o cálculo do salário do mês de novembro. Se a empresa optar por fazer pagamento em duas parcelas, porque ela pode, e, por exemplo, novembro e dezembro, vai ser referente ao mês de outubro, tá? Então, é sempre sobre o mês anterior de pagamento do 13º que é verificado qual é o valor a ser pago. Lembrando que funcionários que tenham adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, hora extra, também entram no cálculo do 13º, tá? Então, o pagamento pode ser feito adiantado, dessa forma que eu falei. A empresa pode optar por verificar, por exemplo, um mês que para ela tenha o caixa melhor, tá? A empresa não precisa necessariamente, obrigatoriamente, pagar tudo em dezembro. Tem empresas que fazem, mas não é obrigatório. Porque tem empresas que entendem que o caixa financeiro dela melhor é março, é abril, é maio. Então, a empresa vai verificar quando que é o mês melhor para ela, se ela quiser fazer algum adiantamento. Digamos que a empresa verifique que março é um mês bom de caixa para ela. Então, o que ela faz? Ela adianta uma parte em março e paga o restante em dezembro. Sempre é 50-50, tá? Metade antecipação, metade na data final, que seria até dia 20 de dezembro, tá? Se a empresa falar, não, meu caixa melhor é dezembro mesmo, porque eu tenho o ano todo para juntar, ela pode pagar em dezembro, lembrando que ela tem até dia 20 de dezembro para cumprir com essa obrigação, tá? Não pode acontecer, por exemplo, da empresa chegar no dia 20 e não ter pago os funcionários. Ela pode antecipar entre fevereiro até novembro a primeira parcela e a segunda parcela pagar em dezembro, ou então pagar tudo em dezembro, mas tem que ser até dia 20 de dezembro. Não pode passar dessa data, senão a empresa pode ser obrigada a pagar uma multa por cada atraso de cada funcionário referente a 13º, tá? É lei trabalhista até dia 20 de dezembro. Importante,
o funcionário, quando ele vai sair de férias, ele já recebe o pagamento das férias e se ele quiser, ele pode também solicitar o adiantamento da primeira parcela do 13º para esse mês das férias. Mas ele tem que fazer isso já no começo do ano. Então, digamos que lá em janeiro, ele sabe que ele vai tirar férias em agosto, por exemplo. Ele sabe que o mês dele é tirar férias em agosto. Em janeiro, assim que volta das festas, começo de ano, ele já tem que avisar o RH. Em agosto eu tenho programação de férias. Eu gostaria de já tirar as minhas férias e também antecipar a primeira parcela do meu 13º. Muitas empresas acabam acatando essa solicitação do funcionário, mas ela só é acatada se o funcionário pede com antecedência. Se ele chega em agosto, que é o mês de tirar férias, e pede para adiantar a parcela do 13º sem ter avisado previamente, a empresa não tem obrigação legal de adiantar. É só se realmente ele tiver condição de fazer que ele vai atender esse pedido do trabalhador, tá? Lembrando que a empresa tem que se programar. Imagina se 100 funcionários tiram férias ao mesmo tempo e todos eles pedem adiantamento de 13º sem aviso prévio. A empresa precisa fazer um caixa financeiro para poder fazer esse pagamento do 13º. Então, o ideal é que o funcionário já avise em janeiro para a empresa ter essa condição de programar-se para pagar no momento das férias, porque o pagamento de férias já é também um encargo maior somado ao 13º. Uma verba que às vezes a empresa não pensa em gastar naquele momento, tá? Então, lembrando que adiantamento de 13º nas férias somente se for com comunicação lá no mês de janeiro, senão a empresa não tem obrigação de fazer pagamento nessa data, tá? Se não segue os critérios, adiantamento quando a empresa achar melhor, ou então novembro e dezembro, ou até dia 20 de dezembro, tá bom? Como que é feito o cálculo do 13º proporcional? O cálculo do 13º proporcional é sempre feito da seguinte forma. Vai ser verificada a quantidade de meses que o trabalhador efetivamente prestou serviço à empresa. Se ele foi admitido no meio do ano, por exemplo, foi admitido lá no mês de abril, né? Você foi admitido no mês de abril, ele não tem direito a janeiro, fevereiro e março, mas tem direito a abril para frente, inclusive o mês que ele foi contratado. Tá? Então, por exemplo, de abril até dezembro, esse funcionário teria direito a 9 parcelas do total de 12, que seria o total do 13º. A gente entende que o total do 13º é igual a 12 dozeavos, que é igual a 1. Agora, se ele trabalhou 9 meses de 12, então ele tem direito a 9 dozeavos da quantidade total. Tá? E como que é feito esse cálculo? Ou você pode pegar o valor do 13º, que seria somado de adicional, somado de férias, somado de tudo, multiplicar por 9 e dividir por 12, ou então você pega o total do 13º, divide pelos 12 meses para saber o quanto que seria o valor de cada mês, o quanto que quanto que a empresa teria que contribuir mensalmente com o 13º dele, e multiplicar pela quantidade de meses que ele trabalhou, que seria 9. Então o cálculo pode ser feito de duas formas diferentes. Ou você pega o valor total e multiplica por 9 dozeavos, e aí para quem lembra da continha de matemática, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, então você pega o total, multiplica por 9 e divide por 12, ou então você pega o total do 13º, divide por 12, multiplica por 9, tá? Que seria a quantidade de meses trabalhados. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá? No nosso slide, de como fazer esse pagamento. Assim que vocês receberem o material, vocês vão ver. Tá lá no slide um exemplo de como fazer o cálculo. E no exercício de vocês, eu vou estar pedindo também para vocês fazerem um cálculo para a gente poder ver se ficou bem entendido essa questão de cálculo de 13º proporcional. Porque integral não tem segredo, tá? O cálculo do pagamento de 13º integral é o valor do salário do colaborador dobrado naquele mês. Tá? Se ele for receber tudo em dezembro, por exemplo, ele vai receber o pagamento do mês de dezembro mais um valor correspondente ao salário do mês de novembro, então vai ficar dobrado, tá? Então, só se for proporcional que precisa saber fazer o cálculo certinho. Então, no último slide vai ter esses dois tipos de cálculo que eu mencionei. E no exercício para nota também que vocês vão fazer essa semana, eu vou querer que vocês me façam também um cálculo desse exercício proporcional para ver se vocês ficaram entendidos, tá? Então, para 13º, o que a gente precisa saber? Que é uma gratificação. Só que quem tem direito é somente quem é trabalhador registrado em carteira
e que tenha trabalhado registrado no último ano na empresa, ou nos 12 meses, ou então trabalhado proporcionalmente, ou foi admitido no meio do ano, ou então, mesmo que tenha sido demitido no meio do ano, também tem direito a receber nas verbas rescisórias o proporcional de 13º, tá? E saber que a empresa pode verificar qual o melhor momento, de fevereiro até novembro, se ela quiser antecipar a primeira parcela, mas que tem uma regra para pagar até dia 20 de dezembro, tá? Tem empresas que acabam esperando o final do ano, porque geralmente é o mês de vendas, mês de Natal, né? A partir aí do dia 20 de novembro, muitas empresas já liberando a primeira parcela aquece o comércio, então o próprio comércio já começa a pagar também os 13º, mas que tem uma data limite que é dia 20 de dezembro, tá? Então é isso que vocês precisavam saber para a aula de hoje. O que vai ter de exercício para vocês fazerem essa semana? Exercícios da página 255, do 1 ao 4, tá? Mais um exercício de cálculo que eu adicionei para vocês também fazerem para mim para nota, tá bom? Vai ficar um pouco diferente, porque esse método que a gente utilizou de postar as atividades na sequência da semana ficou muito confuso, um monte de gente postou fora de horário, eu tinha que estar avaliando, então a semana toda eu acabei avaliando trabalhos, então a gente vai fazer um pouquinho de diferença nessa segunda aula. As atividades vão ser postadas somente na data limite, então a data da postagem de retorno dessa atividade é dia 9, é isso que eu coloquei na atividade de vocês? Dia 9 de abril. Tá? Então, dia 9 de abril, que é a data que encerra a postagem, seria a data da postagem. Não postem antes, tá? Porque senão o pessoal acaba postando em vários horários, eu tenho que ficar acompanhando essas postagens em vários horários, tá? Então, pra mim, fica muito difícil fazer esse acompanhamento. É melhor que se poste no dia do fechamento, que é dia 9. E somente no grupo. Não vou receber atividade inbox, tá? Posso tirar alguma dúvida que ficou muito sem esclarecimento inbox, mas recebimento de atividade somente no grupo. Eu não tenho como controlar todos os alunos me mandando atividade particular, tá? E vale aquela regrinha, gente, por favor, mantenham a letra legível, tá? Muita gente fazendo atividade de qualquer jeito, a lápis, com letra que eu mal consegui ler, eu tinha que dar zoom para conseguir entender a letra. Então, por favor, tenham cuidado na forma de escrever, tá? Lembre que isso é um documento, pensa que vocês podem estar escrevendo um documento muito importante para uma outra pessoa tentar entender. É uma avaliação. Então, se eu não conseguir entender, eu não consigo avaliar vocês, tá? Então, para não penalizar ninguém, por favor, cuidado com a letra. Façam o mais legível possível, tá ok? Então é isso, eu espero a atividade de vocês postada de novo para mim dia 9. Se ficar alguma dúvida da aula, tô à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá ok? É isso, um beijo, fica com Deus.